Olá, boa noite, bem-vindos a mais um culto em família, um culto de sexta-feira. É bom poder ter-vos connosco. Se estás aqui pela primeira vez, bem-vindo. Se costumas estar connosco, também és muito bem-vindo e estamos muito felizes por te ter connosco mais uma vez. Estamos aqui em casa, em família, e hoje eu gostava de falar contigo, sobre teoria versus prática. E isto no tocante à palavra de Deus. Eu gostava exatamente por poder ler o nosso texto base, que se encontra em Tiago 1, dos versos 19 a 27. Então, eu vou ler e se não conseguires acompanhar por alguma razão, presta só atenção porque realmente aquilo que Tiago fala neste texto é super, super importante e tem mesmo muito conteúdo. Então, a iniciar no verso 19 diz assim: saibam isto, irmãos, é melhor ouvir muito e falar pouco e também ser lento a irar-se, porque não é com irritação que se cumpre a justiça de Deus. Por isso, desembaraçem-se de tudo o que é sujo e mau e recebam, com o espírito dócil, a palavra que foi semeada nos vossos corações e que pode salvar as vossas almas. Cumpram efetivamente o que a palavra vos diz e não se limitem a ouvi-la. De outra forma, correm o risco de se iludirem. Porque quem se contenta em ouvir a palavra de Deus e não procura pô-la em ação é como alguém que se observa ao espelho. Assim que se afasta, esquece-se de como era a sua imagem. Aquele, porém, que presta atenção à lei perfeita de Deus, que nos torna livres, não sendo um ouvinte que facilmente esquece, mas que cumpre o que esta lhe diz, será feliz naquilo que faz. Se alguém diz ser religioso, mas não é capaz de travar a sua língua, engana-se a si mesmo. A sua religião não lhe vale de nada. A verdadeira religião, aos olhos de Deus, pura e sem falhas, consiste em amparar os órfãos e viúvas nas suas tribulações. E consiste também em não nos deixarmos influenciar pela corrupção do mundo. Então, este texto que se encontra no primeiro capítulo de Tiago, mesmo no final do capítulo, ele fala sobre a palavra de Deus. E não fala só na palavra de Deus num conceito geral, mas mostra-nos passo a passo aquilo que nós precisamos de reter, aquilo que é necessário para que nós possamos verdadeiramente absorver aquilo que Deus quer falar connosco através da sua palavra escrita. E eu decidi partilhar isto convosco hoje porquê? Porque muitos de nós lemos a Bíblia, mas não compreendemos verdadeiramente aquilo que nos está a ser comunicado, aquilo que são as verdades profundas que estão na palavra de Deus. Porque não é possível nós lermos a Bíblia na horizontal e retermos tudo aquilo que Deus nos quer comunicar. Por isso é que é tão importante nós falarmos sobre isto e pensarmos sobre isto e mudarmos os nossos hábitos. Aquilo que na teoria nós sabemos, mas que na prática nós não estamos a aplicar. Então, o problema hoje não é que a Bíblia se tenha tornado irrelevante, o problema é que a Bíblia não é lida, ou pelo menos não é lida da forma que deveria ser. Então, por sua vez, nós não estamos a aplicar aquilo que a Bíblia nos comunica, porque não sabemos, não conhecemos verdadeiramente o que ela nos diz, e nós não estamos a aplicar aquilo que Deus quer e deseja que nós apliquemos na nossa vida. E por isso é que é tão importante nós pensarmos sobre a maneira como nós estamos a encarar a palavra escrita de Deus e o relacionamento que nós temos com ela, e a maneira como nós nos envolvemos na presença de Deus, porque a Bíblia também tem uma grande parte nisso. Então, Tiago, ele fala-nos três coisas neste trecho. Ele fala-nos sobre sermos receptivos, sermos submissos e sermos movidos. E isto tudo em relação à palavra de Deus. E neste primeiro ponto de sermos receptivos, eu vou ler novamente o trecho que está intimamente ligado com esta situação da receptividade. E é dos versos 19 ao 21. Eu vou ler novamente e diz: saibam isto, irmãos, é melhor ouvir muito e falar pouco e também ser lento a irar-se, porque não é com irritação que se cumpre a justiça de Deus. Por isso, desembaraçem-se de tudo o que é sujo e mau e recebam com o espírito dócil a palavra que foi semeada nos vossos corações e que pode salvar as vossas almas. Então, Tiago, ele mostra-nos que nós precisamos ter um coração atento. Primeiro que tudo, nós precisamos ter um coração atento. E nós não estamos aqui a falar só da questão ouvir, ou seja, porque ele neste primeiro versículo, ele refere-se muito a um ouvido atento. E nós não estamos a falar só na questão do ouvir fisicamente, só a capacidade que nós temos de reter som, mas Tiago, ele fala-nos sobre a maneira como o nosso coração está, o modo como o nosso coração está ou não está receptivo àquilo que nós estamos a ouvir. E nós
podemos, isto é completamente possível, estar a ouvir alguém, mas não estarmos a escutar. Ou seja, nós estamos a reter som, estamos a ter noção que nos está a ser dito, lido alguma coisa, mas não estamos a reter nada daquilo que está a ser falado. E nós não podemos ter esta atitude quando nós estamos perante a palavra de Deus, porque se nós realmente queremos absorver alguma coisa, nós precisamos de estar atentos, o nosso coração precisa de estar atento e nós precisamos de verdadeiramente escutar, porque o escutar está intimamente ligado com a atenção. E Tiago, ele mostra-nos que aquilo que nos está a ser pedido é que nós possamos não só olhar para os factos que nos estão a ser comunicados ou lidos, mas que nós possamos concentrar-nos na atitude com que o nosso coração está a receber aquilo que nós estamos a ouvir. Ou seja, não te foques só naquilo, nas palavras ou nas frases bonitas ou quão corretamente construída está a frase ou ornamentada. O que Tiago está aqui a desafiar-te e Deus através de Tiago, é que tu possas não só ouvir aquilo que está a ser dito, mas que possas estar atento à atitude do teu coração quando alguma coisa está a ser falada em relação à palavra de Deus. Porque se nós estamos a receber aquilo que nós estamos a ouvir com a atitude errada, então nada está realmente a ser absorvido. Ou nós estamos a absorver a coisa errada, na dimensão errada. E intimamente com esta questão do ouvir está ligada à questão do falar. Porque muitas vezes nós ouvimos dizer que Deus ele criou-nos com uma boca e 2 ouvidos. Não sei se foi propositadamente para dar uma boa ilustração numa mensagem como esta, mas tenho a certeza que Deus deseja que nós possamos escutar mais, especialmente na sua presença, do que só falar. Porque muitas vezes nós estamos na presença de Deus, nós estamos a ler a palavra de Deus e cá dentro o que se passa é um monólogo. Não estamos a dar espaço à outra parte para poder comunicar e não é possível Deus comunicar connosco se nós não deixamos comunicar. Então, intimamente ligado com a questão do ouvir atentamente, a atitude do nosso coração está a atitude também no nosso falar, ou seja, quando temos mais predisposição para falar do que para escutar, então a nossa atitude já não é certa. Então, ao que é que nós somos desafiados? A estarmos mais dispostos a escutar do que a falar. E tanto aplicado à palavra de Deus, como às outras pessoas que Deus coloca no nosso caminho, que precisam de ser escutadas. Então isto é uma atitude não só a ter para com Deus, para com a palavra de Deus, mas para com todos à nossa volta. Em segundo lugar, neste primeiro ponto da receptividade, nós devemos ser tardios ou lentos a irarmos-nos. E Tiago, ele fala-nos sobre ter calma, sobre ter a calma do Espírito de Deus. E nós precisamos de ter esta dimensão espiritual, nós temos de ter esta capacidade na dimensão espiritual. E ele usa esta expressão que nos é tão familiar, o ser tardio, o ser lento a irar. E nós ouvimos esta expressão muitas vezes aplicada à pessoa de Deus. Porquê? Porque esta é a atitude com que Deus lida connosco. Quando nós falhamos, quando nós erramos, quando nós pecamos, a primeira atitude de Deus não é irar-se contra nós. Muito pelo contrário, é uma atitude de amor. E então, em boa verdade, aquilo que nós precisamos de fazer é ter calma, é acalmarmos-nos. Porquê? Porque quando nós estamos revoltados, quando a atitude do nosso coração, como já falámos, não é a certa, quando estamos chateados com aquilo que nós estamos a ouvir, nós tornamos-nos incapazes de escutar. E mais uma vez o escutar aqui é tão, tão, tão importante. E Tiago frisa isto tão subliminarmente, mas está aqui muito presente. Então, quando a nossa atitude é de ira, ódio, rancor, intolerância, nós estamos, na verdade, a fecharmos-nos em nós próprios, nas nossas noções erradas, na forma limitada como nós pensamos, e não estamos a dar lugar ao conhecimento de Deus. Então, aquilo que Deus te quer transmitir não vai chegar ao teu coração, porque o teu coração está cheio de atitudes erradas que te impedem de escutar e de compreender. Ou seja, o teu coração está cheio de uma data de coisas que impedem Deus de te encher com conhecimento, com a sua presença, com o seu poder, com a maneira como Ele olha para as situações, com o seu amor. E em terceiro lugar, neste primeiro ponto, Ele também nos mostra que nós precisamos de ter uma vida, de certa forma, limpa. E em que sentido? Porque há muitas coisas que nós precisamos trabalhar dentro de nós,
e que precisamos de ter em ordem cá dentro. Então, para que nós realmente possamos entender o que Deus quer falar connosco, seja diretamente ao nosso coração, seja através daquilo que nós lemos na sua palavra, seja em que livro for, a atitude é a mesma. Então Tiago fala-nos disto, que nós precisamos de desfazer-nos, de nos livrar de tudo aquilo que é mau, que é sujo, que está dentro de nós. Porque de forma a nós podermos ter um espírito dócil, ou seja, não é possível termos as duas naturezas a reinar aqui dentro. Se nós estamos cheios do que é mau, do que é fútil, do que é ódio, do que é rancor, do que é mau aos olhos de Deus, então Deus não vai conseguir operar na dimensão que Ele quer na tua vida. Porque tu é que decides aquilo que tu deixas entrar. Então, de forma a termos um espírito dócil, um modo de vida que agrada a Deus e dar espaço a um relacionamento saudável com Ele, nós precisamos de pôr tudo em ordem cá dentro. Claro que nós somos bem-vindos à presença de Deus tal como nós estamos e Deus aceita-nos e chama-nos como nós estamos, mas Ele está connosco, Ele está neste processo connosco de nos ajudar a pôr a nossa vida em ordem. Claro que às vezes quando nós chegamos à igreja e vivemos uma vida completamente diferente do que são os princípios de Deus e aquilo que a palavra de Deus nos ensina, claro que a nossa vida não vai estar em ordem e claro que Deus está disposto a entrar no nosso coração e a ajudar-nos a arrumar a casa, mas se nós permanecemos numa vida em família com a igreja, em comunhão, e permanecemos nesta atitude, então alguma coisa aqui está errada, porque nós não estamos a dar espaço a Deus, ainda que Ele esteja disponível e disposto a ajudar-nos a limpar tudo aquilo que está aqui dentro que não está bem. Nós não estamos a dar espaço a Deus e nós precisamos de perceber então o que é que está mal e o que nós precisamos de mudar. E é interessante que a expressão sujo ou sujidade neste versículo 21 está associada à sujidade que nós temos nos ouvidos, no original. E quando nós temos os nossos ouvidos cheios de porcaria, nós não conseguimos ouvir nada. Nós conseguimos ter noção que alguma coisa se está a passar, mas nitidamente nós não conseguimos perceber aquilo que está a ser comunicado connosco. E a nossa vida funciona da mesma maneira. Se cá dentro as coisas não estão em ordem, se nós estamos cheios de tudo que é mau ou sujo, ou não cheios, mas fazemos por ter sempre aqui ainda qualquer coisa do passado ou qualquer coisa que não está bem, porque nós não queremos tocar ainda, isso está mal. E isso impede Deus de agir na dimensão que Ele quer. E então nós precisamos de perceber que nós não vamos conseguir receber aquilo que a palavra de Deus nos pode trazer se nós não escolhermos viver uma vida sem pecado. Claro que nós muitas vezes vamos falhar, mas escolher viver em pecado e falhar de vez em quando são coisas completamente diferentes. Porque numa se calhar nós estamos predispostos a mudar e na outra não. E resumidamente neste primeiro ponto nós precisamos de desenvolver uma capacidade de escutar, de termos atenção ao modo e à dimensão como nós falamos e precisamos de ter uma atitude de calma e desenvolver uma vida limpa e em ordem onde Deus tem lugar. Em segundo lugar, nós sabemos que Tiago então fala-nos sobre ser submissos. Já vimos que ele nos fala sobre ser receptivos e em segundo lugar submissos. E então dos versos 22 ao 25, Tiago, e eu vou ler novamente, diz-nos que cumpram efetivamente o que a palavra vos diz e não se limitem a ouvi-la. De outra forma, correm o risco de se iludir. Verso 23, porque quem se contenta em ouvir a palavra de Deus e não procura pô-la em ação, é como alguém que se observa ao espelho. Assim que se afasta, esquece-se da verdadeira imagem, esquece-se de como era a sua imagem. Aquele, porém, que presta atenção à lei perfeita de Deus, que nos torna livres, não sendo um ouvinte que facilmente esquece, mas que cumpre o que lhe está a ser dito através da palavra, esse será feliz naquilo que faz. É isto que Tiago nos diz sobre sermos submissos. Então, é importante receber, nós já percebemos isto, é uma parte importante da nossa relação com a palavra de Deus e com Deus, mas nós precisamos de ser submissos. Submisso é o passo seguinte. E então, para haver uma submissão à palavra de Deus, nós precisamos de parar e examinar. E quantas vezes, na nossa correria da vida, nós se calhar paramos tipo 5 minutos, mas também não é para examinar, é só mesmo para ler e para tirar aqui um peso de cima do tipo, já li a Bíblia hoje, já está tudo bem, estou a fazer tudo o que é suposto nesta caminhada de cristianismo, e não é nada disto. O que Deus
deseja que nós possamos fazer é ter uma relação verdadeira com a palavra dele. E não apenas ler ou passar os olhos, mas que nós possamos ter uma leitura em que nós tiramos tempo para esse fim, para examinar, para pesquisar, para aprender sobre a profundidade daquilo que nos está a ser transmitido. Porque a palavra de Deus, para além de ter verdades tão profundas, sabemos que originalmente foram escritas noutras línguas e às vezes com as traduções as ideias podem ficar um pouco mais difíceis para nós compreendermos. Então é tão importante estudarmos a palavra de Deus. É tão importante perceber o que estudiosos disseram sobre isto. É importante entender aquilo que está a ser dito, aquilo que está a ser pensado, aquilo que está a ser estudado. Então não chega só passar os olhos. Então, desta forma, nós vamos compreender o que realmente é deleitarmos-nos na palavra de Deus. Porque é só desta forma que nós vamos realmente compreender a dimensão em que Ele é Deus. A dimensão em que Ele é o que é. E se a nossa ideia de Deus vem apenas de conceitos ou chavões, então nós temos uma ideia muito vaga, uma noção muito vaga de quem Deus é. E não estamos a perceber o gênio e a dimensão e a soberania de Deus. Porque se tu realmente olhares para a Bíblia, tirares tempo para parar e examinar, Deus vai te surpreender de maneiras que tu nunca pensaste. Porque tu nunca viste as coisas desta maneira. Porque tu nunca olhaste para o mundo desta maneira. Então, nós somos impactados pela profundidade dos desígnios de Deus se nós pararmos e examinarmos a palavra dele. Em segundo lugar, nós precisamos de refletir e relembrar. E eu sei que já disse esta expressão em algum momento em que já partilhei convosco, em que mais do que ser ensinados, nós precisamos de ser relembrados. E este ponto de refletir e relembrar, ele está relacionado com aquilo que nós guardamos no nosso coração. Já falámos da atitude, agora estamos a falar daquilo que nós guardamos. E isto está intimamente ligado. Aquilo que nós nos lembramos. A verdade é que nós temos muito mais facilidade em guardar a informação que é repetida, ou seja, com que nós nos deparamos várias vezes. A verdade é esta. A não ser que nós estudemos a palavra de Deus e saibamos desembainhar esta arma, esta espada, para nos defender, para mostrar aos outros quem Deus é, então nós vamos estar extremamente suscetíveis às tentações do diabo e vamos estar extremamente suscetíveis a cair e a falhar em tantas coisas que se calhar temos falhado de vez em vezes sem conta. Se calhar o facto de nós não termos um verdadeiro relacionamento com a palavra de Deus e com Deus tem sido a razão pela qual nós continuamos a falhar e continuamos a estar frustrados. E não importa quantas vezes tu vais à presença de Deus e te ajoelhas e choras, porque se tu não mudas a maneira como tu te relacionas com Deus, tu não dás tempo a Deus para falar contigo, se tu não dás espaço a Deus para agir, se há coisas na tua vida que tu ainda preferes não mexer, que tu preferes nem sequer ler aqueles versículos porque sabes que vão mexer contigo, então não vais mesmo conseguir, então não vais mesmo ser capaz de ultrapassar estes desafios, estas coisas que são postas na nossa vida. Em terceiro lugar, nós precisamos de responder através do pôr em prática. E tudo aquilo que eu falei até agora são ferramentas que nos ajudam a aplicar a palavra de Deus na nossa vida e esta é a última parte deste processo, o responder. Porque é muito bonito tudo aquilo que nós falámos até agora, mas se nós chegamos a este ponto e empancamos e não desenvolvemos e se não andamos daqui para a frente, então não valeu de nada e perdemos os últimos 15 minutos. Mas eu não acredito que essa seja a atitude que tu queiras ter, então eu vou continuar. Então, esta última parte do processo, ela fala de aplicar a palavra de Deus e de responder aos desafios que ela nos traz. Estes desafios, eles levam-nos à prática. E eu sei, a prática é super difícil e por isso é que nós temos aqui a teoria e a prática. A palavra de Deus, ela é completa. Ela tem o conhecimento e também tem os desafios para nós pormos em prática e ela faz-nos isto mesmo, leva-nos a sair da nossa zona de conforto, a agir em conformidade com aquilo que ela nos ensina, porque sabe, a palavra de Deus, ela faz-nos crescer quando nos desafia a pôr em prática. E Deus sabia disto perfeitamente quando comunicou tudo aquilo que está escrito a tantos homens e Ele sabia aquilo que estava a fazer quando
preservou esta palavra para que nos pudesse chegar até hoje e falar connosco ainda hoje, porque ainda hoje ela é real, ainda hoje ela faz sentido. Então, tudo aquilo que está aqui, tudo aquilo que Deus ainda usa para nos desafiar, ainda faz sentido hoje. E se nós não estamos dispostos a praticar e a obedecer, então não podemos esperar as bênçãos que o pôr a palavra de Deus em prática nos traz. Ou seja, se tu não estás disposto a partir deste ponto, ou seja, se tu não estás disposto a responder, se tu não estás disposto a praticar e a agir, então também não podes estar à espera que Deus te abençoe, porque as bênçãos de Deus estão ligadas a um viver de uma determinada maneira. E se tu não estás a viver desta determinada maneira, então tu também não podes esperar que Deus faça mais do que aquilo que tu lhe dás liberdade para fazer. Então a palavra de Deus, ela é como um espelho, e isto é tão interessante, Tiago ter dito isto. É como um espelho que serve para nos mostrar a verdade sobre quem nós somos, tanto antes como depois de aceitarmos ter um relacionamento com Deus. Alguém que não põe a palavra de Deus em prática é como alguém que passa por um espelho, e o versículo diz-nos que é alguém que esquece o que acabou de ver, a imagem que acabou de ver. Ou seja, é alguém que não permanece tempo suficiente para perceber quem realmente está por trás do reflexo. E o objetivo de usar um espelho, e eu acredito que se calhar tu usas um espelho todos os dias, é nós podermos olhar atentamente. Porque se nós não vamos olhar atentamente, nem vale a pena estar a perder tempo, não é? E o objetivo é nós permanecermos tempo suficiente para perceber aquilo que precisa de ser mudado. Se estamos despenteados, estamos borrados, daqui a mais para as senhoras, se estamos com ar de sono, seja o que for. Quando nós usamos um espelho, nós precisamos de permanecer tempo suficiente para perceber aquilo que não está assim tão bem. E que precisamos de mudar. Normalmente nós vamos com uma atitude de deixa ver se está tudo bem, se não estiver, é para mudar. E esta é a relação que nós devemos ter com a palavra de Deus, é permanecer tempo suficiente para podermos ver aquilo que ela nos mostra, a maneira, ou seja, quem ela nos mostra que nós somos, e se há alguma coisa que ela nos mostra que nós devemos estar a fazer e não estamos, então é para mudar. Essa deve ser a atitude. Em terceiro lugar e último ponto, nós devemos ser movidos, e eu vou ler novamente os versos 26 e 27, e Tiago diz-nos: se alguém diz ser religioso e não é capaz de travar a sua língua, então engana-se a si mesmo. A sua religião não lhe vale de nada. A verdadeira religião, aos olhos de Deus, pura e sem falhas, consiste em amparar os órfãos e viúvas nas suas tribulações. Consiste também em não se deixar influenciar pela corrupção do mundo. Então, nós precisamos de ser movidos. E este é o último ponto e é mesmo importante que tu prestes atenção. Porque é muito rápido. Em primeiro lugar, a resposta a tudo isto não é simplesmente compreender. Ok, nós já compreendemos que precisamos de receber, nós precisamos de ser submissos, precisamos ter um coração atento, ter atenção à maneira como nós falamos, ter atenção às nossas atitudes, etc. Mas nós precisamos de perceber que precisamos mesmo de aplicar a mudança, porque se nós não aplicarmos a mudança, se nós não formos movidos por tudo aquilo que a palavra de Deus fala e nós ouvimos esta noite, então não vai resultar. Então, Tiago, ele desafia-nos a duas últimas coisas. A primeira é termos uma atitude controlada. Ele diz-nos, no términos deste capítulo, que nós precisamos de controlar a nossa língua, e nós sabemos que a língua é dos órgãos mais pequenos que nós temos, mas mais difíceis de controlar. Se calhar uns mais que outros, mas no geral é uma dificuldade mesmo muito grande. E a questão aqui é a seguinte: se nós não conseguimos controlar aquilo que escolhemos dizer, então nós não vamos controlar, ou vamos ter muita dificuldade em controlar muitas outras atitudes provenientes do nosso pensar, do nosso falar. Então, por isso é que Tiago fala disto. E o que é que isto tem a ver com o resto daquilo que nós falamos? Porque tem a ver com a atitude, tem a ver com aquilo que nós absorvemos, tem a ver com aquilo que nós nos lembramos. E, em segundo lugar, a atitude que Tiago nos desafia a ter é uma atitude compassiva. Tiago, ele conclui descrevendo o que realmente a religião, aos olhos de Deus, é. E a forma como esta está intimamente ligada com a compaixão, com o amor, com o serviço para com os outros, seja por quem for.
especialmente pelos mais necessitados. A ideia que nós temos de religião, nos dias de hoje, ou que as outras pessoas têm de religião, está tão errada. Porque não tem a ver com repetições, não tem a ver com simplesmente picar o ponto. Isso não é religião. A verdadeira religião tem a ver com isto, com paixão, serviço, amor. E, como eu disse, o que é que isto tem a ver com o resto? Tudo aquilo que nós aprendemos nestes primeiros 2 pontos, tudo aquilo que nós fomos desafiados a fazer, a pôr em prática, são coisas que nos vão ajudar a crescer e nos vão ajudar a ajudar outros. Porque aquilo que nós aprendemos, aquilo pelo qual nós passamos, que Deus nos permite passar, a maneira como nós ultrapassamos com a ajuda de Deus, essas também são ferramentas que nós podemos usar para ajudar outros. Nós podemos escutar os outros, aquilo que eles precisam de deitar cá para fora, aquilo que Deus está a mexer com eles, e podemos ser um apoio, nós podemos ser de apoio, nós podemos ser um reflexo de Deus na vida daquela pessoa, nós podemos ser um meio através do qual Deus fala. E então, por isso é que nós precisamos ter uma atitude controlada, de saber como comunicar com as pessoas, saber controlar, saber ser uma pessoa calma, e precisamos de ser pessoas compassivas. Porquê? Porque as pessoas importam para Deus. Todas as pessoas. Tu, eu, todas as pessoas importam para Deus, e porque importam para Deus devem importar para nós. E se nós, enquanto filhos de Deus, ou nos dizemos ser filhos de Deus, não os ajudarmos, então será que estamos a agir realmente como ou quem nós dizemos ser, em conformidade com quem nós dizemos ser? Porque um filho de Deus, ele está atento à atitude do Pai, ele age, por exemplo, e Deus, ele é o nosso maior exemplo. Jesus, ele foi o nosso maior exemplo, e foi assim que ele agiu, em amor para com todos. Ele amava todas as pessoas, ele não fez exceção de ninguém. E este também é um desafio hoje, que eu quero que tu leves hoje. Que Deus, ele importa-se com pessoas, e tu deves importar-te com pessoas, e por isso é importante, e tu deves ajudar, deves sair do teu caminho e ajudar. Em conclusão, tudo aquilo que nós falámos hoje tem a ver com o saber interpretar, saber tirar tempo, saber examinar e perceber que a palavra de Deus não são só letras em páginas, não são só uma compilação de livros e cartas, é muito mais que isso. É o conhecimento de Deus que Ele nos quer transmitir. Então, a conclusão desta mensagem vai ser muito pessoal, porque para cada um de nós haverá uma aplicação diferente, porque aquilo que nós vamos precisar de mexer na nossa vida, após aquilo que nós estamos a ouvir esta noite, e após aquilo que Deus está a falar com cada um de nós, vai de encontro exatamente a isso, ao que Deus está a falar com cada um de nós. Mas aquilo que eu posso dizer em conclusão, que se aplica a todos nós, é que aquilo que Deus está a contender contigo, aquilo que Ele está a dizer que precisa de ser mudado, tem mesmo de ser mudado. E aquilo que Ele te está a dizer que precisa mesmo de ser mexido, Ele tem mesmo de mexer. Então, esta mensagem hoje é mesmo um desafio de mudança, porque nós podemos estar já a agir em conformidade com uma data de coisas, mas nós podemos sempre fazer mais e melhor. Então, ainda que tu estejas numa caminhada realmente progressiva com Deus, tu ainda podes fazer mais. Nunca te limites ou nunca te contentes com o que já alcançaste. Deseja sempre mais, porque Deus, Ele tem mais para ti, Ele também deseja mais para a tua vida. Então, eu vou orar muito rapidamente e vamos já terminar. E eu ia-te pedir que tu pudesses fechar os teus olhos só para te poderes concentrar, e que peças mesmo a Deus, e que a atitude do teu coração seja mesmo de Deus, fala comigo, porque eu sei que eu posso fazer mais, e eu sei que se calhar há coisas que eu preciso mexer, que eu tenho empurrado tão lá para baixo, que eu estou completamente já anestesiado àquilo, e às vezes até me esqueço que ainda está lá, mas está cá, e ainda me impede de chegar a ti. Então, fecha os teus olhos, e eu vou orar por ti, vou orar por mim, vou orar por nós, ok? Deus, nesta noite eu quero te pedir que tu possas ser com cada um de nós, que aquilo que a tua palavra nos comunica diariamente seja mesmo um bálsamo para a nossa vida, e ajuda-nos a ter a atitude certa quando nós tiramos tempo, ainda que não seja muito tempo, que a atitude do nosso coração seja a atitude certa, porque sabemos que tu queres sempre falar connosco, tu tens sempre alguma coisa nova para nós.
quando nós nos sentimos desanimados, quando nós temos momentos de vitória, quando nós nos sentimos perdidos ou abandonados, seja qual for a situação que nós estamos a passar, tu tens sempre algo mais, tu tens sempre uma maneira de nos consolar, uma maneira de mostrar que estás connosco. E Deus, e nós também não queremos ter uma relação em que nós queremos dominar aquilo que é o nosso tempo contigo. Nós queremos chegar à tua presença e poder ser desafiados, poder ouvir dos teus sonhos, dos teus propósitos, da maneira como tu olhas para nós, como tu olhas para a maneira como nós temos vivido a nossa vida. Deus, nós queremos também escutar e queremos que tu nos possas ajudar a fazê-lo. Que aquilo que nós, às vezes, durante o dia absorvemos, que não devíamos absorver, Deus, ajuda-nos a manter a nossa vida pura, Deus. Ajuda-nos a tirar todas as impurezas, ajuda-nos a limpar e a deixar tudo em ordem cá dentro, de maneira a que nós possamos ouvir nitidamente aquilo que tu queres falar. Então, Deus, ajuda-nos a chegar ao teu verdadeiro conhecimento. Ajuda-nos a mexer em tudo aquilo que tu sabes que precisa de ser mexido. E Deus, se há coisas que nós temos enterrado, Deus desenterra. E sei que isto é mesmo muito difícil de pedir, porque às vezes significa que nós vamos ter de passar por coisas que nós não vamos querer passar, mas nós sabemos que é necessário para chegar mais além, para ter um relacionamento ainda mais profundo contigo, Deus, porque isso é muito mais importante do que qualquer desconforto que nós possamos viver ao mexer em certas coisas que nós não queremos mexer. Então, Deus, desafia-nos a ir mais além. Deus, contente connosco naquilo que nós precisamos de mudar, e muda, Deus, porque nós estamos dispostos a que tu possas fazer isso nas nossas vidas. Então, no nome de Jesus, nós te agradecemos por este tempo que nós podemos ter juntos, que nós podemos partilhar da tua palavra, podemos pensar juntos e a maneira como tu ainda comunicas connosco através da tua palavra e pessoalmente com cada um de nós. Obrigada por tudo isto, Deus, e tantas coisas que tu fazes por nós, que nós não merecemos. No nome de Jesus, amém. Obrigada por ter estado connosco. Foi mesmo muito bom poder partilhar contigo. Quero-te também lembrar que já neste domingo nós temos mais um culto presencial, então se quiseres estar connosco, às 10 da manhã és super bem-vindo aqui à nossa casa, queremos ver-te, queremos que possas estar connosco, então desafiamos-te a que tu possas estar em família, porque é tão bom nós podermos também estar juntos e é bom também aprendermos juntos e partilharmos, ainda que seja um bocadinho complicado, ainda nestes tempos, mas é possível, então desafio-te a que possas estar connosco. Uma semana abençoada e que tu possas mesmo reter e aceitar estes desafios que Deus tem posto na tua vida.